tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Whey Protein. 5 perguntas que todo mundo quer fazer, mas que nem sempre a gente tem coragem de perguntar. A primeira pergunta é: que horas eu devo tomar o Whey Protein? É antes ou depois? Existe um melhor horário para tomar o Whey Protein? Então, para responder isso, a gente tem que lembrar que o Whey Protein é uma proteína e significa a tradução da proteína do soro do leite. Quando a gente toma uma proteína, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: a gente comeu próximo desse horário? Ou seja, se você toma um Whey Protein, chega em casa e vai fazer uma outra refeição, você está colocando uma proteína para disputar com a outra. Em média, uma proteína para ser absorvida leva de 4 a 6 horas. Então, a gente costuma esperar 4 horas em torno disso para ter uma nova absorção de proteína. Então, se você faz um treinamento, toma o Whey Protein, chega em casa e já vai comer de novo, talvez você esteja botando muita proteína de um horário só. Então, o ideal seria distribuir essa proteína ao longo do dia. Outra pergunta importante é saber: os idosos devem comer a mesma quantidade de proteína que as outras pessoas? Então é importante lembrar, os idosos, na quantidade de proteína por quilo dia, acabam precisando de menos proteína por quilo dia. Mas por porção, ou seja, na hora da absorção, eles vão precisar de uma quantidade maior. Isso acontece porque os idosos podem ter um problema que se chama resistência anabólica, ou seja, eles têm uma maior dificuldade de absorção. E aí você pode dar uma quantidade maior de proteína para os idosos, sim, por porção, mas uma menor quantidade por dia. Próxima pergunta: eu sou obrigado a malhar para ativar o meu Whey Protein? É por isso que sacode o Whey Protein? Não é verdade. O Whey Protein ele já vem ativado. A gente sacode para o Whey Protein ter uma boa distribuição, porque ele vem em pó e ele vai misturar na água ou no leite. Mas é importante saber que o exercício é sim um estímulo para aumentar a absorção de proteínas. Então, assim que acaba a atividade física, você tem uma maior absorção. Se essa absorção vai fazer diferença para você ou não, isso só testando para a gente saber. Para a maior parte das pessoas, o momento da proteína é secundário à quantidade de proteína por quilo dia. Próxima pergunta: intolerância à lactose deve tomar whey? Então, para responder isso, primeiro tem que saber, será que tem intolerância à lactose mesmo? Porque tem gente que diz que tem intolerância à lactose num dia e no outro dia está tomando um bolo que tem leite. Mas se você tiver, saiba que o Whey Protein isolado e hidrolisado chega a ter 99% de proteína. Quanto maior o percentual de proteína, menos ele tem de lactose. Intolerância à lactose não é ter ou não ter. Às vezes a pessoa não tem uma intolerância à lactose, pelo menos não tem uma queixa à intolerância à lactose quando ela come um queijo, mas tem quando toma leite. Esse tipo de pessoa normalmente pode comer um Whey Protein isolado e hidrolisado. E a última pergunta é: Whey Protein engorda? Resposta: com certeza engorda. O Whey Protein é comida. Se você acrescenta e você tem um excesso, ele vai levar a um aumento de peso. Mas ele pode não engordar, inclusive ajudar você a ter uma perda de peso se você estiver fazendo uma substituição ou se você estiver aumentando a quantidade de atividade física e precisa de uma fonte de energia. Ou seja, o alimento pode engordar, pode emagrecer. Na verdade, o que a gente precisa para responder isso é: quem é você? Mais informação, juntar essas peças do quebra-cabeça para poder te ajudar. Gostou? Manda comentário pra gente, vai ser um prazer debater.